Você já tomou Tadalafila e sentiu uma dor de cabeça tão forte que estragou o momento? Já olhou no espelho e viu seu rosto todo vermelho, como se tivesse corrido uma maratona? Já ficou com o nariz entupido na hora H e achou que estava gripado? Se a resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, você não está sozinho. Milhares de homens passam exatamente pelos mesmos efeitos colaterais. E o pior, muitos deles suspendem o tratamento por causa disso. Desistem da Tadalafila e muitas vezes desistem de tratar a disfunção erétil, simplesmente porque não sabem o que fazer com os efeitos colaterais. Mas será que precisa ser assim? Será que existe alguma forma de contornar esses efeitos sem precisar jogar o remédio fora? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Oi, tudo bem? Eu sou Janslene Ripke, sou farmacêutica e estou aqui para tratar sobre um assunto muito importante com você. A Tadalafila é um dos remédios mais utilizados para tratar a disfunção erétil. Mas como todo medicamento, ela tem efeitos colaterais. Mas se você quer aprender um pouco mais sobre isso, se quer entender quais são esses efeitos, o que fazer quando eles aparecem e qual é a única contraindicação absoluta para o uso da Tadalafila, fica comigo até o final desse vídeo. Vamos juntos! Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva agora e ative as notificações para receber o conteúdo que eu preparo para você semanalmente. Deixe o like também, isso ajuda outras pessoas a encontrarem esse conteúdo. Vamos lá! O que é Tadalafila e como ela funciona? Antes de falar dos efeitos colaterais, a gente precisa entender rapidamente como a Tadalafila funciona e o que ela faz no corpo. Porque quando você entende o mecanismo de ação, os efeitos colaterais começam a fazer muito mais sentido. O que é a Tadalafila? A Tadalafila é um medicamento da classe dos inibidores da fosfodiesterase tipo 5. Nome complicado, eu sei, mas o importante é que ela age como um vasodilatador. Ela relaxa os vasos sanguíneos, ela abre as artérias e facilita a passagem do sangue. E isso ajuda você a ter uma ereção e durar mais tempo. E aqui está o pulo do gato. A Tadalafila não consegue ser 100% específica. Ela não abre os vasos sanguíneos somente da região íntima. Ela abre os vasos sanguíneos do corpo todo. É exatamente por isso que surgem os efeitos colaterais. Se ela abre os vasos do cérebro, resultado, dor de cabeça. Se ela abre os vasos na pele, vermelhidão. Se ela abre os vasos no nariz, congestão nasal. Se ela abre os vasos nos músculos, dores musculares. Se ela abre os vasos no estômago, má digestão. Entendeu a lógica? A Tadalafila não é ruim por causar esses efeitos. Ela simplesmente não consegue ser perfeita. Nenhum medicamento consegue. O segredo não é evitar todo o efeito colateral. O segredo é saber o que fazer quando eles aparecem. E é exatamente isso que você vai aprender agora. Vamos começar pelo mais comum, o campeão, a principal causa de suspensão do medicamento, a dor de cabeça. Por que acontece? Como eu falei, a Tadalafila dilata os vasos sanguíneos. Dentro do seu crânio existem vasos e artérias que irrigam o cérebro. Quando esses vasos se dilatam, o fluxo sanguíneo aumenta. Quando esses vasos se dilatam, o fluxo sanguíneo cerebral aumenta. Essa dilatação e esse aumento do fluxo pode ativar terminações nervosas sensíveis ao redor dos vasos. O resultado, dor de cabeça. Não é uma dor de cabeça perigosa. Não é sinal de AVC, nem de problema neurológico. É simplesmente a resposta do seu corpo à vasodilatação. E quão comum é isso acontecer? Estudos clínicos mostram que cerca de 10 a 15% dos homens relatam dor de cabeça. Isso significa que, a cada 10 homens que tomam Tadalafila, 1 ou 2 vão sentir dor de cabeça. Não é a maioria, mas é uma parcela significativa. O que fazer se você sente dor de cabeça? Aqui vão algumas estratégias
estratégias e é muito importante que você converse com seu médico antes de tomar qualquer iniciativa ou fazer qualquer mudança. Primeira estratégia é o ajuste de dose. A tadalafila existe em duas apresentações principais: comprimidos de 5 miligramas para uso diário e comprimidos de 20 miligramas, que é sob demanda, ou seja, antes de você ter a relação. Muitas vezes a dor de cabeça surge porque a dose está alta para o seu organismo. Se você toma 20 miligramas e tem dor de cabeça toda vez, talvez 10 miligramas seja o suficiente para você ter um bom resultado com menos efeito colateral. Essa é uma conversa para você ter com seu urologista. Testar uma dose menor. Segunda estratégia: hidratação. Parece básico, mas ajuda. A vasodilatação associada à desidratação pode piorar a dor de cabeça. Antes de tomar a tadalafila, beba água. Durante o efeito do remédio, mantenha-se hidratado. Terceira estratégia: tomar o remédio após uma refeição leve. Em algumas pessoas, tomar a tadalafila de estômago vazio pode acelerar a absorção e intensificar a dor de cabeça. Uma refeição leve, mas não gordurosa, pode suavizar o pico de concentração do remédio no sangue. Quarta estratégia: analgésico simples. Para a dor de cabeça de leve a moderada, um analgésico comum, como paracetamol ou dipirona, pode ajudar. Mas atenção! Converse com seu médico ou farmacêutico antes para não ter interação medicamentosa. Quinta estratégia: se a dor de cabeça for insuportável, suspenda o uso e converse com seu médico. Se você já tentou dose menor ou hidratação e mesmo assim a tadalafila causa muita dor de cabeça, talvez a tadalafila não seja a melhor opção para você. Existem outros medicamentos para disfunção erétil, como o cloridrato de sildenafila, o Viagra, o vardenafila, conhecido como Levitra, o avanafila, que tem perfis de efeitos colaterais diferentes. Um pode funcionar melhor para você do que o outro. O segundo efeito colateral mais comum é o rubor facial. É aquela vermelhidão no rosto, no pescoço e às vezes no peito. Parece que você está nervoso, com vergonha ou que a pressão subiu. E por que acontece? Mesma lógica, vasodilatação. Os vasos sanguíneos da sua pele, principalmente do rosto, se dilatam com o uso da tadalafila. Mais sangue circulando na pele do rosto, vermelhidão, simples assim. E é perigoso? Na grande maioria dos casos, não. O rubor facial sem outros sintomas é apenas um efeito colateral. Incômodo? Pode ser. Perigoso? Quase nunca. Muita gente associa vermelhidão no rosto com pressão alta, mas na verdade é o contrário. A tadalafila é um vasodilatador. Normalmente, vasodilatadores diminuem a pressão arterial. Então, se você só tem rubor facial, sem dor de cabeça forte, sem tontura, sem falta de ar, provavelmente é só um efeito colateral benigno. O que fazer se você tem rubor facial? Primeiramente, não se assuste. Segundo, converse com seu médico sobre ajuste de dose. Assim como a dor de cabeça, o rubor facial geralmente é dose dependente. Um ajuste de dose já resolve isso. Reduzir de 20 miligramas para 10 miligramas ou de 10 miligramas para 5 miligramas normalmente já resolve o problema. Terceiro importante ponto: evite álcool. O álcool também é um vasodilatador. Tadalafila mais álcool, vasodilatação dobrada. Se você toma tadalafila e bebe álcool, o rubor facial pode ser muito mais intenso. Quarto ponto: se o rubor facial for muito incômodo, considere outros remédios. Assim como na dor de cabeça, existem outras opções além da tadalafila. O Viagra também causa rubor facial, mas pode ser em menor intensidade para algumas pessoas. Cada organismo reage de um jeito. Um conselho muito importante: se você tem rubor facial acompanhado de dor de cabeça, falta de ar, tontura, náusea, dor no peito, aí você deve procurar um médico urgente.
Mas rubor facial, sozinho, isolado, sem outros sintomas, é apenas um sinal de que o remédio está fazendo efeito no seu corpo. O terceiro efeito colateral mais comum é a congestão nasal, nariz entupido e coriza, que é o nariz escorrendo. Por que acontece? Mais uma vez, vasodilatação. Dentro do seu nariz, a mucosa nasal é rica em vasos sanguíneos. Quando a tadalafila dilata esses vasos sanguíneos, o fluxo de sangue aumenta. E esse aumento pode causar inchaço da mucosa, ocasionando em nariz entupido e aumento da secreção, que é a coriza. Fica aquela sensação de que você está gripado. Muitos homens, quando sentem isso, acham que estão resfriados. Mas não é gripe, é só o remédio. E quão comum é? Cerca de 5% relatam a congestão nasal. E o que fazer com essa congestão? Primeiro, não use descongestionantes por conta própria. Muitos descongestionantes nasais, como a nafazolina, a oximetazolina, agem contraindo os vasos sanguíneos do nariz. Só que eles são absorvidos e podem ter efeitos em todo o corpo. Usar esse tipo de descongestionante pode aumentar a pressão arterial, dar palpitações e interações imprevisíveis. Então, se você está com o nariz entupido, não saia comprando descongestionante sem antes conversar com seu médico ou farmacêutico. Segundo, tente ajuste de dose. Assim como nos outros efeitos, normalmente a congestão melhora com ajuste de dose. Terceiro ponto, lave o seu nariz com soro fisiológico. Isso costuma ajudar muito. É seguro e pode aliviar sem interagir com seu remédio. Soro fisiológico não tem remédio, é só água com sal. Quarto ponto, converse com seu médico sobre outros medicamentos. Se a congestão nasal for muito intensa e não melhorar com ajuste de dose, seu médico pode considerar trocar por outro medicamento. Cada um tem um perfil de efeitos colaterais diferente. Se você está pensando em começar a usar tadalafila ou já usa e sofre com efeitos colaterais, não desista. Converse com seu médico. Converse com seu farmacêutico. Existem muitas estratégias para fazer o tratamento funcionar para você. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor os efeitos da tadalafila e o que fazer sobre eles, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. Isso ajuda o algoritmo mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau.